Havendo quórum, declaro aberta a 85ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto a apreciação a ata da 84ª Sessão Judiciária Ordinária de 3/10/2024. Pergunto se há alguma objeção. Não havendo óbice, declaro-a aprovada. Em julgamento, o segundo de pauta é o agravo regimental em habeas corpus número 0600-200 de 2024, é uma continuação de julgamento. O relator é o juiz Carlos Fernando, está com vista para o juiz Rivaldo Valente, agravante ao Ministério Público Eleitoral e Luanderson de Oliveira Alves. Na sessão anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do agravo regimental e, no mérito, após o voto do juiz Carlos Fernando negando-lhe provimento, no que foi acompanhado pela juíza Paula Santos, pediu vista ao juiz Rivaldo Valente. Antecipou o voto o juiz Carlos Torque, dando provimento ao recurso. E os juízes Anselmo Gonçalves e Tina Souza aguardam. Está com a palavra o doutor Rivaldo Valente. Senhor presidente, pois não. Uma questão, eu gostaria, se possível, de fazer um esclarecimento do meu voto antes de dar continuidade. Pode ser? Claro, o senhor é o relator, fique à vontade. Bom, com relação à parte final do meu voto, em que eu explanei sobre a possibilidade de, em certos casos muito especiais, se superar a imunidade eleitoral, autorizando a prisão. São casos em que envolvem comprovada ofensa ou risco ao próprio processo eleitoral, a ordem pública na perspectiva do processo eleitoral. Quero apenas esclarecer que, no HC, os elementos que ali dispunha, que eram basicamente a decisão do juiz de primeiro grau, onde são citados alguns trechos, algumas passagens de degravações de conversas telefônicas, eu não encontrei elementos suficientes para enquadrar o caso nessa hipótese. Por essa razão, por não ter esses elementos, eu optei por privilegiar o livre exercício do direito de votar e ser votado, no caso, a liberdade do candidato. Apenas esse esclarecimento. Pois não, obrigado. Excelência. Imagem ampla do plenário. Passo ao juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Foco no juiz Rivaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, postiços laterais. Os óculos de armação escura, tem barba escanoada grisalha e traje toca preta. Colocam em risco a integridade do processo eleitoral na capital do estado do Amapá, com possível participação de candidatos em atividades criminosas com o intuito de influenciar ou manipular o resultado das eleições municipais. Considerando a complexidade e a seriedade das alegações apresentadas nos autos pelo Ministério Público Eleitoral, torna-se necessário um exame minucioso e criterioso por parte da Justiça Eleitoral ante os efeitos deletérios que podem causar no processo eleitoral em curso. Pois bem, trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão liminar que revogou a prisão preventiva de Luanderson de Oliveira Alves, candidato a vereador no município de Macapá, nas eleições de 2024, sob o argumento de que a prisão estaria vedada em razão da imunidade eleitoral prevista no artigo 236, parágrafo 1º do Código Eleitoral. A controvérsia central deste agravo reside na interpretação do artigo 236 do Código Eleitoral, que dispõe sobre a proibição de prisão de candidatos no período de 15 dias anteriores à eleição, excetuando-se as hipóteses de flagrante delito. Neste caso, a prisão preventiva fora decretada antes do período da imunidade eleitoral, efetivando-se posteriormente. Inicialmente, é importante destacar que o processo eleitoral deve ser pautado pela garantia de lisura e integridade,
o que inclui a prevenção de possíveis influências de organizações criminosas sobre os resultados das eleições. A Procuradoria Regional Eleitoral argumentou com razão que as facções criminosas, devido à sua natureza particular e ao seu caráter de ameaça ao Estado democrático de direito, não podem ser tratadas na mesma forma que outras organizações criminosas. Após ter acesso aos autos, analisei a representação formalizada pela Polícia Federal e a decisão que decretou a prisão preventiva do candidato a vereador, Luanderson de Oliveira, e fiquei convencido da alta gravidade dos fatos que, em apuração, que podem afetar diretamente a liberdade do voto e a normalidade das eleições municipais. A presença desses indícios e elementos informativos reforça a necessidade de adoção de medidas cautelares mais rigorosas, considerando o potencial risco à ordem pública e à integridade do processo eleitoral. A missão constitucional da Justiça Eleitoral é proteger a liberdade do voto do eleitor e zelar pelo processo democrático. Esta missão se impõe não apenas para organizar e realizar as eleições, mas também para utilizar todos os mecanismos legais disponíveis no combate à influência do crime organizado nas eleições. Permitir que organizações criminosas se infiltrem no processo eleitoral constitui um ataque direto à essência da democracia e à liberdade do voto, valores fundamentais que a Justiça Eleitoral tem o dever de salvaguardar. A jurisprudência eleitoral vem reconhecendo que o artigo 236 do Código Eleitoral não pode ser interpretado de maneira literal e isolada. A referida norma visa a proteger o processo eleitoral, evitando os abusos que possam ocorrer pela prisão indevida de candidatos. No entanto, é imperativo que essa proteção não se transforme em um mecanismo de imunidade que possa beneficiar criminosos, especialmente aqueles envolvidos com facções que se infiltram no processo eleitoral. O princípio da proporcionalidade, que deve guiar a interpretação das normas, exige que o alcance da imunidade eleitoral seja limitado quando estiver em conflito com outros direitos fundamentais, como a garantia da ordem pública e a proteção da lisura do processo eleitoral. Dessa forma, a interpretação, conforme a Constituição, é a técnica adequada para analisar o alcance do artigo 236 do Código Eleitoral, de modo a assegurar que ele não proteja práticas ilícitas que coloquem em risco o próprio processo democrático. No caso em análise, o risco representado pela potencial influência de facções criminosas no processo eleitoral na capital do Estado justifica a adoção de medidas cautelares mais rígidas. A aplicação literal do artigo 236, neste contexto, poderia resultar em uma proteção deficiente dos direitos fundamentais dos eleitores, comprometendo o exercício da liberdade de voto e integridade das eleições. Assim, a concessão de imunidade eleitoral prevista na norma não pode servir de obstáculo ao cumprimento de decisões judiciais que visem a proteção da ordem pública. Mas, ao se permitir que candidatos ligados a facções criminosas se beneficiem da imunidade eleitoral, corre-se o risco de criar um perigoso precedente que pode ser explorado por organizações criminosas como um mecanismo de blindagem contra ações repressivas do Estado, configurando-se um verdadeiro abuso de direito. Nesse sentido, o controle de convencionalidade se impõe para alinhar a interpretação do artigo 236 do Código Eleitoral às obrigações internacionais de direitos humanos assumidas pelo Brasil, as quais impõem ao Estado o dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar a liberdade e a lisura do processo eleitoral. A prisão preventiva, neste caso, é uma ferramenta legítima e proporcional para prevenir que facções criminosas contaminem as eleições municipais em curso. Posto isso, com todas as vênias ao eminente relator, acompanhe a divergência inaugurada pelo desembargador Carlos Torque e acolho o agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral para reformar a decisão gravada e restabelecer a prisão preventiva, afastando a incidência da imunidade eleitoral prevista no artigo 236 do Código Eleitoral, em razão do contexto específico de gravidade que permeia o presente caso. É como voto, senhor presidente. Foco no desembargador Carmo Antônio. Como vota o juiz
Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral. Imagem ampla do plenário. Se existe algo organizado neste país, se chama crime. O crime organizado verdadeiramente se estrutura, se aparelha. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de armação escura e traz toga preta. A notícia está de que o crime organizado tem financiado até mesmo a infiltração de pessoas dentro das instituições públicas, como Ministério Público, magistratura e polícia. Então, tem sido um investimento a longo prazo feito pelos dirigentes dessas organizações criminosas, e sabemos que aqui no Amapá também existem facções. E onde essas facções atuam, elas têm um poder intimidatório tremendo. Há casos no Rio de Janeiro em que a população de determinadas áreas prefere pedir proteção ao crime organizado, aos bandidos, a pedir proteção à polícia. A liberdade é, sem dúvida, a regra. Mas nenhuma garantia, tal como essa prevista no Código Eleitoral, nenhuma garantia absoluta. Nem mesmo a vida é uma garantia absoluta na nossa Constituição, porque a Constituição diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, não há nenhuma garantia absoluta, nem mesmo em relação à vida. Então, nós não podemos, diante de uma garantia de uma imunidade dada aos candidatos, potencializar de modo a desfazer a lógica de um processo. Nós temos uma decisão que decretou a prisão preventiva que antecede os 15 dias da imunidade. Ora, a prisão preventiva foi decretada justamente em decorrência da percepção do magistrado da segunda zona eleitoral, que resolveu decretar a prisão justamente por ter vislumbrado ali uma coação a eleitores. A decisão do juiz da segunda zona, do Dr. Diego Moura de Araújo, enfatiza a necessidade da prisão, da segregação do Luanderson. Diz Sua Excelência, as condutas estariam sendo praticadas por Luanderson de Oliveira Alves e Rosemiro de Carvalho Freitas, lideranças da facção criminosa Família Terror do Amapá, e por Gesaías Silva e Silva, Geisa, subsecretário municipal de Zeladoria Urbana de Macapá. O modo de atuação consiste em ameaçar moradores do residencial Macapaba para que votem em Luanderson, vulgo caçula, sob pena de serem expulsos do apartamento que vivem. Ressaltou que não há registro de boletins de ocorrência específicos sobre o tema, ante o medo que moradores têm por sua própria segurança. A alegação é corroborada por conversas em aplicativos de mensagens entre Luanderson, o caçula, e Rosemiro, vulgo Bira. Aqui há a transcrição de diálogos, que simplesmente corroboram essa afirmação que foi feita pelo magistrado. Diz a ele ainda: após as ordens dadas, Rosemiro, vulgo Bira, encaminha a Luanderson imagens de captura de tela de conversa em que a ordem de votar em caçula já foi repassada a terceiros. Na página 57 da representação policial, junta-se transcrição de áudio com o seguinte teor: na ponte, não te agonia que lá já é tudo dele lá. Todos os votos, tem muito voto lá. A confirmação de cumprimento da ordem de voto em Luanderson de modo amplo, sugerindo que todos os votos da ponte já são dele, permite concluir que o assédio eleitoral alcança os moradores do local, não se restringindo aos membros da organização. Confirma-se, pois, a existência de indícios concretos
de atuação de membros da organização Permanece criminosa o foco no juiz Samuel Gonçalves. Família Terror do Amapá, com uso de violência ou ameaça a eleitores para captação ilícita de proveito eleitoral em favor da candidatura de Luanderson, vulgo caçula, ao cargo de vereador do município de Macapá. Conduta que se amolda, em tese, ao crime tipificado no artigo 301 do Código Eleitoral. Foi com base, portanto, nesses argumentos, que foi decretada a prisão preventiva de Luanderson de Oliveira Alves. Temos aqui, então, vamos colocar conflitos de normas, como foi colocado pelo eminente relator. Sim, nós temos conflitos de normas aqui, a liberdade do candidato, de um lado, e a liberdade do eleitor na escolha livre e independente do seu candidato, de outra. E o que se faz normalmente quando se tem conflitos de normas constitucionais, se aplica normalmente a técnica de ponderação de valores. Qual o valor que vai prevalecer, diante desse conflito? Como bem colocou ontem, ao inaugurar a divergência do desembargador Carlos Storck, não há dúvida alguma que tem que ser prestigiada a liberdade do eleitor na escolha do seu candidato. Não a liberdade de alguém que teve já a sua liberdade comprometida justamente por estar praticando atos de coação eleitoral. Então, atos de coação eleitoral numa prisão que foi decretada bem antes do período da imunidade. Então, eu não tenho a menor dúvida em seguir o entendimento do voto divergente do desembargador Storck, no sentido de que a prisão preventiva deve ser restabelecida e a prisão deve ser verdadeiramente executada, deve ser levada a efeito, porque a garantia do processo eleitoral, da ordem do processo eleitoral, estará comprometida com a liberdade do Luanderson. Houve a decretação de prisão anterior, repito, anterior à imunidade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a prisão se mostra verdadeiramente necessária, com fundamento na conveniência da regularidade do processo eleitoral. Com esses argumentos, senhor presidente, eu acompanho a divergência. Como vota a juíza Tina Souza? Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, douta procuradora regional eleitoral. Foco na juíza Tina Souza. Ela é branca de cabelos castanhos claros, longos, lisos. Usa leve maquiagem, batom rosa claro e traz toga preta. Desembargador Storck, e tanto no voto do juiz Rivaldo Valente como Anselmo Gonçalves, refletem a exata maneira de pensar e meu juízo de valor a respeito dos fatos que estamos julgando. De modo que também sinto-me absolutamente à vontade e tranquila, sabendo que isso reflete a justiça que se busca e a garantia da ordem constitucional, o direito de cada cidadão exercer a cidadania de maneira segura, sem que seja coagido, e por isso, então, eu voto com a divergência, excelência. Senhor presidente. Pois não? Desembargador Carmo Antônio. Senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Após a manifestação do juiz Carlos Storck, que abriu a divergência, e em decorrência do pedido de vista feito pelo juiz Rivaldo Valente, eu tive a oportunidade de me debruçar mais, detida e cautelosamente. Na juíza Paola Santos. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, aloirados na ponta. Usa leve maquiagem, batom rosa claro e traz toga preta. Conquanto não tenha proferido o voto inicialmente, na verdade, conquanto já tenha proferido o voto inicialmente no sentido de acompanhar o relator, as ressalvas que pontuei por ocasião do começo do julgamento, aliadas a um estudo mais profundo das teses apresentadas, me conduzem à necessidade de retificar o posicionamento. O que se verifica na espécie é um conflito entre direitos fundamentais, quais sejam o direito à liberdade, a capacidade eleitoral ativa e passiva e a imunidade formal do candidato em confronto com o direito da sociedade a um processo eleitoral rígido e democrático, que somente se consubstancia quando ao eleitor é assegurada mais ampla e restrita liberdade de escolha
a fim de tornar legítima a representação política que se aperfeiçoa em nosso Estado democrático de direito por meio do exercício do voto. Não se desconhece o Instituto do Legislador ao conceder a garantia estabelecida pelo artigo 236, parágrafo 1º do Código Eleitoral. É louvável e necessária a imunidade nas hipóteses trazidas pelo dispositivo, na medida em que garante ao candidato a possibilidade de, no período mais decisivo da disputa eleitoral, permanecer realizando atos de campanha e angariar votos. Todavia, a norma oriunda da Lei 4.737 de 1965 e, portanto, prévia à Constituição Federal de 88, deve ser interpretada de maneira sistemática e em consonância com o ordenamento jurídico como um todo, e, sobretudo, à luz do que se extrai dos preceitos constitucionais. Isso porque não existe um direito eleitoral dissociado de princípios constitucionais e que possa desobedecer à necessidade de proteger o processo eleitoral democrático, o qual, para que assim se caracterize, é necessário que a disputa do pleito ocorra de maneira efetiva, livre e em igualdade de condições. Somente deste modo é possível afirmar que as eleições são autênticas e ocorreram de maneira rígida, dentro da normalidade, sendo, pois, o fundamento de legitimidade dos mandatos conquistados. Dentro dessas perspectivas, é que se verifica que a observância da literalidade do dispositivo em comento, na situação em exame, afronta diretamente o que, de maneira pragmática, se busca proteger no âmbito do que se vislumbra como um processo eleitoral constitucionalmente democrático. Da análise do inquérito policial 0600-078 de 2024, se extrai que a ordem de prisão provisória do impetrante, candidato ao cargo de vereador, tem fundamento na prática de crimes eleitorais de alta gravidade, em condutas que maculam diretamente a liberdade de escolha dos eleitores e envolvimento com facção criminosa, a qual busca influenciar diretamente no pleito eleitoral por meio do cometimento de diversos ilícitos. Não obstante, como muito bem destacado pelo voto do juiz Carlos Torque, a ordem de prisão ela foi exarada previamente ao período dos 15 dias anteriores ao pleito, em 13 de setembro de 2024, não tendo sido cumprida exclusivamente porque o impetrante se furta da ação do poder público para a execução da ordem judicial. É oportuno salientar que os requisitos do artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal estão inegavelmente presentes, na medida em que a atuação ilícita do impetrante somente poderia ser evitada por meio da segregação preventiva. Ademais, a contemporaneidade da medida se mostra porquanto a prática delituosa tem direta relação com as eleições municipais que ocorrerão no próximo domingo, razão pela qual se verifica também a insurgência no cumprimento da prisão para que, como já dito, sejam evitadas as atuações de agentes que comprometam a lisura das eleições e os efeitos nefastos da contaminação da vontade livre de escolher do eleitor. Nesse contexto, a interpretação a ser dada ao dispositivo do Código Eleitoral deve se orientar pela acepção de que o processo eleitoral constitui um sistema lógico-normativo formado por princípios e regras que, inegavelmente, precisam ser harmonizados com os valores e direitos fundamentais contemplados na Constituição Federal para conferir efetividade à cidadania, à soberania, à liberdade de escolha do cidadão e, sobretudo, ao próprio regime democrático e, como dito, só se aperfeiçoa por meio das eleições rígidas. Ante o exposto, retifico a manifestação anterior, voto para dar provimento ao agravo, reformar a decisão monocrática, indeferir a liminar e manter a decisão que decretou a prisão preventiva de Luanderson de Oliveira Alves. É como voto. Foco no desembargador Carmo Antônio. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do agravo regimental e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento dos termos de votos proferidos. Vencido o juiz Carlos Fernando. Retificou o voto para acompanhar a divergência, juíza Paola Santos. Redigirá o acordo o juiz Carlos Torque. O primeiro... Excelência, só uma questão de ordem a respeito desse último processo. Considerando que o mandato está em aberto desde 13 de setembro, seria possível a determinação para que seja... Foco na parte central da mesa, com a palavra Procuradora Regional Eleitoral da Amapá, doutora Sara Convocante. Imagem ampla do plenário. Foco no desembargador Carmo Antônio. Recurso eleitoral na execução fiscal número
229, de 2012, origem Macapá, relatora juíza Tina Souza, recorrente União, e recorrida Ômega Publicidade Limitada. Atuarão como vogais juízes primeira parte Carlos do julgamento. Fernando, Recurso eleitoral na execução fiscal. Número do processo 12.29/55.2012.6.0010. Origem Macapá/P. Relatora juíza Tina Souza. De recurso Foco na eleitoral, relatora juíza Tina interposto pela Souza. União, nestes autos representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, contra a sentença proferida pelo juízo eleitoral da 10ª Zona, que julgou extinta a execução fiscal e que figura como executada a empresa Ômega Publicidade Limitada, pelo fundamento da incidência da prescrição quinquenal intercorrente nos termos do artigo 924.5 do Código de Processo Civil. Em suas razões, a recorrente sustenta preliminarmente a nulidade da decisão proferida sem a prévia intimação da Fazenda Nacional para se manifestar acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, caracterizando, em tese, decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do CPC. No mérito, alega a inocorrência da prescrição intercorrente, em razão de que o devedor solicitou adesão ao parcelamento do crédito tributário em 3 de 11 de 2017, interrompendo o prazo prescricional e, por consequência, suspendeu todos os atos tendentes à cobrança do crédito pela Fazenda Pública. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau e mantido o regular prosseguimento do feito. Intimada a apresentar contrarrazões, a executada deixou transcorrer o prazo em branco para a manifestação. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso e ao relatório, excelências. Foco na parte central da senhora mesa. procuradora. Reitero os termos do parecer, excelência. Pode prosseguir, excelência. Eminentes pares. Foco na juíza Tina Souza. Preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, de modo que dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Conhecida a unanimidade, pode prosseguir. Enfrenta a primeira preliminar de nulidade de ausência de prévia intimação da Fazenda Nacional, a decisão surpresa. Excelências, do artigo 40, caput, da Lei 6830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, expressa que, abro aspas, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nestes casos, não correrá o prazo prescricional, fecho aspas. Consta dos autos, petição do ID 55171-604, de 21 de 9 de 2022, em que a Fazenda Nacional requereu a suspensão da execução por 1 ano, com fundamento no artigo 40 da referida lei, enquanto diligenciava a localização do executado ou de bens de sua propriedade, passíveis de constrição judicial, consignando expressamente naquela manifestação que, abro aspas, passado o prazo acima referido, 1 ano, sem que haja qualquer requerimento da exequente, requer desde já o arquivamento do feito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 6830 de 1980, fecho aspas. O pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional foi deferido pela juíza eleitoral da 10ª Zona, conforme despacho que consta do ID citado no voto, suspendendo o processo pelo prazo de 1 ano e determinado que, abro aspas, decorrido o prazo, desse nova vista à exequente para que se manifeste acerca do cumprimento do acordo ou promova o andamento, fecho aspas. Contudo, em 18 de setembro de 2023, portanto, antes do decurso do prazo de 1 ano da suspensão, veio sentença, cujo ideia eu cito no voto escrito, julgando extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição quinquenal intercorrente. Neste caso, entendo que a sentença extintiva, antes do decurso do prazo fixado para a suspensão do processo, sem a prévia manifestação da exequente, que somente trouxe aos autos a informação acerca do parcelamento quanto à interposição do recurso, violou o princípio da não surpresa previsto no artigo 9º do CPC, bem como a expressa determinação legal da oitiva da Fazenda Pública prevista no parágrafo 4º do artigo 40 da Lei 6830 de 1980. Assim, eu peço dispensa para ler o dispositivo. Passo já a concluir, assim, nessa linha de manifestação do Ministério Público Eleitoral,
considerando que a execução em questão foi objeto de parcelamento administrativo junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, havendo a interrupção do prazo prescricional, pois o pedido de parcelamento ATU da súmula 653 do STJ interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza a confissão extrajudicial do débito, eu cito a súmula, acolho a preliminar suscitada pela União, reconhecendo a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para que o processo siga o curso regular, considerando a existência do parcelamento do débito da executada. E é como voto, excelências. Foco no desembargador Carmo Antônio. Juiz Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanhe a relatora. Juíza Tina Souza. E a relatora, excelência. Juiz Carlos Fernando. Acompanho a relatora. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Votou Amapá. eu, presidente. Oi? Eu acompanho. Ah, desculpa, é porque eu só conferi, é porque, desculpa, eu estava aqui na papeleta trocada, excelência. Juiz Carlos Fernando, depois seria a juíza Paula Santos, depois Rivaldo Valente, depois Carlos Torque, depois Anselmo Gonçalves. Essa era a ordem. Okay? Peço desculpas. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento os termos do voto da juíza relatora. Agora sim, o terceiro da pauta é o recurso eleitoral na representação 0600-103-2024. A origem Macapá, relatora juíza Paola Santos. O recorrente, coligação Macapá da Esperança, e recorrido Antônio Paulo de Oliveira Furlan. Haverá sustentação oral da doutora Amanda Lima Figueiredo. A relatora está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, Foco na juíza Paola Santos. Procuradora Regional Eleitoral, ilustre advogada e a todos que estão aqui em plenário e em plenário virtual, boa tarde. Coligação Macapá da Esperança interpôs recurso eleitoral em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação especial por conduta vedada, ajuizada em desfavor de Antônio Paulo de Oliveira Furlan. A recorrente alegou, em síntese, que o recorrido utilizou bens públicos como cenário em seu programa eleitoral. Argumentou que as imagens veiculadas não são acessíveis ao público em geral, pois se tratam de ambientes restritos, de modo que o candidato recorrido... Na barra de rolagem inferior, terceira pauta de julgamento. Recurso eleitoral na representação, número do processo 0600-103-23.6.03.00002, entre parênteses, propaganda irregular, conduta vedada. Origem Macapá, barra P, relatora juíza Paola Santos. Pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. E foco na parte central da mesa. Doutora Amanda está? Pois não, doutora Adriele? Boa tarde, presidente. Tudo bem? Aqui é a doutora Adriele. Na verdade, nós virtual, advogada Adriele, a sustentação oral na doutora Amanda, escuros, mas ela não pôde comparecer. Usa leve maquiagem, nós também vimos que foi colocado em mesa hoje outro processo do nosso cliente, que é o doutor Antônio Furlan, e que a gente não conseguiu pedir a sustentação oral anteriormente, mas a gente gostaria de pedir agora, para o próximo feito também. Para esse e para o outro, excelência? Pois não. Como? Sim. Certo. Nesse feito, na verdade, a gente declina, certo? Nós somos os recorridos aqui, mas no próximo a gente vai manter a sustentação. Ok. A representante do Ministério Público Eleitoral está com a palavra. Reitero os termos de parecer, excelência. Pode prosseguir, excelência. O recurso é próprio, tem na juíza Paola Santos. Mais pressuposto de admissibilidade dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma. Vossa Excelência pode prosseguir.
Conforme relatado, o recorrente se insurge contra a sentença, que julgou improcedente a representação por conduta vedada, por entender que não vislumbrou a prática ilícita nas propagandas questionadas. No caso dos autos, a propaganda reputada irregular pelo recorrente se trata de captação de imagens realizadas em bens públicos com a presença de transeuntes, profissionais de saúde, alunos e professores para utilização em propaganda eleitoral. Quanto ao conteúdo das propagandas, da detida análise da mídia acostada, não é possível vislumbrar qualquer irregularidade ou desrespeito à legislação aplicável. O artigo 37 da Lei das Eleições, utilizado como fundamento para o manejo da presente demanda, assim dispõe. Artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandardes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Bom, conforme dito, as imagens veiculadas não se amoldam a nenhuma das proibições legais sobre as quais se fundamentou o pedido do recorrente. Não restou caracterizado o uso indevido de bens públicos para a promoção da candidatura do recorrido. De igual modo, não há qualquer prova da suposta inacessibilidade aos locais nos quais ocorreu a gravação irregular, assim como não restou comprovada a alegação de paralisação das atividades para que as gravações tomassem termo. Diante da ausência de lastro probatório, não se pode concluir pela ocorrência de conduta vedada, conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que trago à colação. Eleições 2020, agravo, recurso especial, representação, prefeito, conduta vedada, artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições, cenário de gravação, bem público, acesso restrito aos demais candidatos, reexame do conjunto probatório, impossibilidade, súmula 24 e 30 do TSE, desprovimento. De igual modo, aqui, o plenário dessa corte também, só voltando aqui, esse acórdão foi de relatoria do ministro Edson Fachin, publicado no dia 10 de março de 2020. E, em igual sentido, já se pronunciou o plenário dessa corte, por ocasião das eleições de 2022, no voto de relatoria do juiz João Lages, em setembro de 2022, e assim dispõe: eleições 2022, recurso, representação, propaganda irregular, bem público, hospital, gravações em ambiente não restrito, licitude, provimento. Então, desta feita, excelências, o que se extrai dos autos é tão somente a realização de captação de imagens realizadas em bens públicos, desprovida de qualquer indício ou elemento de prova de uso indevido ou de paralisação dos serviços. Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso. É como voto. Foco na parte central da mesa, com a palavra desembargador Carmo Antônio. Juiz Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Bem, acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho, relator. Juíza Tina Souza. Acompanho, presidente. Juiz Carlos Fernando. Também acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimentos, teve voto proferido pela juíza relatora. Acórdão número 8484, publicado em sessão. Número 4 da pauta, o recurso eleitoral na representação número 0697-2024, é de Macapá, o relator é o juiz Anselmo Gonçalves, recorrente coligação Trabalhando pelo Povo, e recorrido Gilvan Pinheiro Borges, advogada Adriele de Lima Lima, que fará a sustentação oral. A palavra, atuarão como vogais juízes e juízas Tina Souza, Carlos Fernando, Paula Santos, Rivaldo Valente e Carlos Torque. O relator está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Trabalhando pelo Povo contra a sentença do juízo da 2ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido formulado em representação por propaganda eleitoral negativa proposta em face de Gilvan Pinheiro Borges, candidato ao cargo de prefeito no município de Macapá nas eleições de 2024. A recorrente alegou que o representado, ora recorrido, teria veiculado propaganda irregular por meio de, abro aspas,
alguns comentários inverídicos e distorcidos sobre a reportagem veiculada na página online. Quarta pauta de julgamento. Postada Recurso eleitoral no na dia representação. 19 de Número do 9 de processo 060097-15.24.6.003.000, entre parênteses, propaganda eleitoral negativa, origem Macapá/P, relator, juiz Anselmo Gonçalves. Representado recorrido a afirmações veementemente falsas, fecho aspas. Com esses argumentos, requeriu o provimento do recurso. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo não provimento do apelo. É o relatório. Foco na parte central da mesa, com a palavra desembargador Camantoni. A palavra a doutora Adriele Lima. E ambiente Obrigada, virtual, a presidente. advogada Boa Adriele Lima. tarde. Boa tarde, nobres jogadores, todos presentes. Ela é branca, de cabelos Eu castanhos gostaria de escuros, ressaltar presos para algumas trás. Usa leve maquiagem, usa óculos informações de armação sobre o escura e caso. traz toga preta. É que a sentença, ela, de fato, coloca que haveriam sido realizados comentários sobre uma notícia que foi amplamente divulgada e que, sobre isso, foram apenas feitas críticas agudas, ácidas, e isso não seria o suficiente para caracterizar, e por isso não seria suficiente para caracterizar propaganda irregular, que nesse caso a gente também chama de propaganda irregular negativa. Mas, excelências, em que pese tratar de uma reprodução de uma matéria jornalística, a matéria jornalística ela informa que houve realmente uma operação da Polícia Federal em que foi visitada a prefeitura e também a casa do candidato à reeleição, doutor Antônio Paulo de Oliveira Furlan, mas o que se coloca como propaganda negativa é o que é dito pelo recorrido, que no caso é o senhor Gilvan Bosch. E eu peço bem para falar o que ele realmente coloca na sua propaganda. Abro aspas. Meu Deus, esse mundo está perdido. Polícia Federal quebra o bunker da corrupção da prefeitura da cidade. Prefeito evadiu-se do local e é procurado pela Polícia Federal em sua residência. Mais de 10 mandados foram expedidos pela Justiça. Essa facção criminosa é comandada pelo vulgo cheira-pedra. Muitos acontecimentos que a cidade não conhece, haverá de conhecer. Ei, Patifão, a tua fama na cidade é de ladrão. As palavras utilizadas aqui claramente imputam ao recorrente fama de ladrão. Colocam a ele, caluniam a sua pessoa, porque usem a ele uma expressão, um comentário que inclusive utiliza, né, do adjetivo patifão, que é como o candidato Gilvan se refere ao prefeito, atual prefeito de Macapá, o doutor Furlan, colocando ele como ladrão, o que não é verdade. Não se tem não se tem decisões, não se tem processos em que ele é colocado como um criminoso. Isso não existe. O que houve foi uma investigação e aquilo aconteceu, uma investigação. Não se pode imputar alguém como ladrão quando não se tem sequer uma sentença de roubo ou algo assim. Então, além de colocar ele como ladrão, ainda diz que ele faz parte de uma facção criminosa, que também nunca ficou comprovado ou sequer investigado, da mesma forma que indicam que ele se evadiu do local. Mas não, em momento nenhum, as investigações aconteceram de forma correta. Então, todas essas são, sim, informações inverídicas que foram colocadas na propaganda eleitoral do recorrido. E é por esse motivo que nós solicitamos que seja o presente recurso conhecido, provido e a sentença reformada, para que realmente configure a propaganda irregular negativa e a aplicação de multa nos termos da lei eleitoral. Muito obrigada. Com a palavra, representante do Ministério Público Eleitoral. Reitero, senhores, o parecer, excelência. Pode prosseguir, excelência. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Agora o foco na parte central da mesa. Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Há duas questões em discussão. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. A primeira, saber se a propaganda eleitoral veiculada contém fatos inverídicos e, segundo, saber se houve ofensa à honra e à imagem do candidato vinculado à parte recorrente.
Sobre o tema, o artigo 38, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.610 de 2019 estabelece que, para assegurar a liberdade de expressão, as ordens judiciais de remoção de conteúdo devem ser restritas a violações às normas eleitorais ou ofensas a direitos. Na situação em concreto, o material impugnado contém o seguinte trecho: meu Deus, esse mundo está perdido. Polícia Federal quebra bunker da corrupção da prefeitura da cidade. O prefeito evadiu-se do local e é procurado pela Polícia Federal em sua residência. Mais de 10 mandados foram expedidos pela Justiça. Essa facção criminosa é comandada pelo vulgo Cheira Pedra. Muitos acontecimentos que a cidade não conhece haverá de conhecer. Ei, Patifão, a tua fama na cidade é de ladrão. Ao analisar a peça publicitária, não se observa qualquer afirmação que macule a honra ou a imagem do candidato da coligação recorrente, tampouco se trata de fato inverídico. A declaração do recorrido apenas reproduz comentário baseado em matéria veiculada em portal especializado em notícias, configurando mera crítica à gestão do atual prefeito de Macapá. Isso não justifica a procedência do pedido para determinar a remoção do conteúdo disponível na internet. No caso, a sentença recorrida consignou, no caso dos autos, o conteúdo da publicação impugnada reproduz o monólogo do representado a partir de uma publicação em site de notícias, UOL, que aborda uma ação da Polícia Federal na casa do prefeito de Macapá e candidato à reeleição pela coligação representante, para apurar suspeitas de desvios de recursos públicos em obra de urbanização. Por oportuno, cito o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral, abro aspas, caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado, mas apenas críticas políticas também inseridas no debate político que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não pode e não deve funcionar como curador de qualidade de discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas, especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento público. Esse é um precedente, foi relator a ministra Maria Cláudia Buccianelli. Na apresentação número 060-15-804-41, publicado no Diário de 28 de 10 de 2022. Faço destaque para a acertada afirmação de que o Poder Judiciário não pode e não deve funcionar como curador da qualidade de discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas, especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento público, como na espécie. Por outro lado, de acordo com informações disponíveis no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, na página de divulgação de candidaturas e de prestação de contas eleitorais, o candidato ligado à coligação recorrente possui aproximadamente 200 mil seguidores na mesma rede social, o que demonstra um alcance superior ao da parte recorrida. Portanto, não há falar em desigualdade ou irregularidade na disputa, conforme suscitado nas razões recursais. À vista disso, como a postagem não ocorreu em horário eleitoral gratuito, mas em perfil privado de rede social, a parte que se sentiu ofendida pode muito bem, na mesma rede social, dentro do ambiente político, rebater as críticas, inclusive contestando a alegação de que o candidato da coligação teria se evadido do local ou de que há corrupção na prefeitura desta capital. Sobre a imputação de que foram utilizados termos afrontosos como cheira-pedra ou patifão, destaco a manifestação ministerial que afirma que, abro aspas, no que tange ao uso de termos pejorativo, frisa-se que, embora revestido de tom jocoso, este não possui aptidão para, por si só, ofender a honra e imagem da parte na disputa eleitoral, visto que não provoca alteração de conceitos ou da noção da verdade, tratando-se de mero exercício regular de liberdade de expressão. Fecho aspas. Por fim, nessa mesma perspectiva, é certo que a jurisprudência do TSE não considera injuriosos, quando lançados em campanha eleitoral, termos que normalmente traduzem ofensa. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Juíza Tina Souza. Acompanho o relator, Excelência. Juiz Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu analisando aqui olhando rapidamente aqui a notícia, a veiculação, Foco no juiz Carlos Fernandes. Que há um conteúdo que é ofensivo aqui, especialmente quando afirma que a tua fama na cidade é de ladrão. Acredito que isso realmente tem um conteúdo ofensivo. Então, por essa razão, eu vou divergir para dar procedência ao recurso e acolher o pedido de retirada da propaganda. Juíza Paola Santos. Acompanho o relator. Juiz Rivaldo Valente. Me acompanho, senhor. Juiz Carlos Storck. Eu também acompanho o relator com um breve comentário que a construção do voto está muito bem feita. Primeiro, o comentário ainda... Foco na mesa lateral esquerda, com a palavra do desembargador Carlos Storck. Parte de uma notícia verdadeira, que é a investigação. O relator constrói muito bem, dispondo, olha, dentro do ambiente privado de rede, que o opositor tem muito mais seguidores. Então, poderá responder dentro deste ambiente. Essa construção do voto, eu acho concernente, que pese a crítica ser ácida, mas dentro da figura pública e do fato que é verídico, isto é, a investigação, penso dentro desse contexto de armas que os candidatos têm, 30 mil de seguidores de quem fez a possível ofensa. Foco no desembargador Carlos Storck. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, usa óculos de armação escura e traz toga preta. O relator tem inteira razão em negar provimento ao apelo. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito por maioria, negou-lhe provimento, os termos de voto proferidos. Vencido o juiz Carlos Fernando. Acórdão 8485, publicado em sessão. Eu vou fazer... eu vou deixar para passar a presidência para o juiz Carlos Storck no próximo. Nós ainda temos mais um de relatoria da juíza Tina Souza. Depois eu sou relator, vou deixar o meu para o final. Em julgamento, número 6 da pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura 0600-233-2024, origem Pracuúba, relatora juíza Tina Souza. Embargante é Cleidson dos Santos Rego e o embargado Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais Carlos Fernando, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carlos Storck e Anselmo Gonçalves. Embargo de declaração no recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura. Número do processo 0600-233-15.24.6.003.00001. Origem Pracuúba, P. Juíza relatora. Relatora juíza Tina Souza. Foco na relatora juíza Tina Souza. Bem simples. Então peço a Vossa Excelência que possa trazê-lo na próxima sessão. Só uma pergunta, se for só a subtração de parcela, se Vossa Excelência quiser, não está aqui mesmo? Não, Excelência, realmente creio que tem então, certo eu posso equívoco. Incluir na próxima sessão? Pode, por favor. Tá certo, então está incluído na próxima Foco sessão. Desembargador de pauta pedido da relatora. Então, em julgamento, eu vou fazer o pregão e depois passo a presidência ao juiz Carlos Storck. Embargo de declaração no recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura número 0600-277. A origem é Ferreira Gomes, relator juiz Carmo Antônio, embargante Ramon Leal dos Reis. Na barra de rolagem inferior, quinta pauta de julgamento. Embargo de declaração no recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura. Número do processo 0600-277-90.24.6.003.00012. Origem Ferreira Gomes, P. Relator juiz Carmo Antônio. Foco no desembargador Carmo Antônio.
que manteve em deferimento seu registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sob o fundamento de ausência de quitação eleitoral em razão do julgamento de suas contas na campanha das eleições de 2020 como não prestadas. Ele alega omissão, sustentando que a simples apresentação das contas de campanha seria suficiente para o deferimento da quitação eleitoral, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. Aponta ainda a inconstitucionalidade da interpretação dada ao artigo 11, parágrafo 7 da Lei 9.504, que trata de quitação eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral, encontra razões, defendeu o desprovimento dos embargos, sustentando que o acórdão atacado aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, que determina que a regularização das contas eleitorais só tem efeitos após o término da legislatura ao qual o candidato concorreu. Este é o relatório. Para a procuradora. Imagem ampla do plenário. Relator. Presente os pressupostos de admissibilidade eu conheço. Não identifiquei divergência por você. Excelência, eu estou registrando aqui que não existe a falha alegada pelo embargante. Ele diz que há omissão. E por quê? Porque ele diz que há uma decisão distinta do Supremo Tribunal Federal. Mas eu estou deixando claro aqui no meu voto que o julgado aplicou corretamente o disposto no artigo 11, parágrafo 7 da Lei 9.504, que estabelece que a certidão de quitação eleitoral abrange a regular apresentação das contas de campanha. Entretanto, no caso específico do embargante, julgou-se como não prestadas. Então, é uma situação bem diferente. Nesse contexto, então, eu estou conhecendo os embargos como por quanto tempestivos e, no mérito, estou negando provimento. A juiz Anselmo Gonçalves. Foco no desembargador Carlos Torque. Na Souza. Com o relator. Carlos Fernando. Também acompanho. Da Paula Santos. Acompanho o relator. Paulo Valente. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho e proclamo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos, mérito igualmente por unanimidade, nos termos de voto proferido pelo relator. Retorno na presidência o juiz Carmo Antônio. Imagem ampla do plenário. O acórdão, excelência. Acórdão, isso, número 8486, publicado em sessão. Obrigado. Excelente. Foco no desembargador Carmo Antônio. Antes de declarar encerrada a sessão judiciária, eu queria registrar, alguns colegas já devem ter tomado conhecimento, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá está entre os agraciados com selo de linguagem simples 2024. Então, hoje eu estou trazendo essa notícia que muito nos orgulha e que reforça o compromisso desse tribunal com a transparência e a acessibilidade em nosso trabalho. Está entre os agraciados no selo Linguagem Simples 2024, uma certificação concedida pelo Conselho Nacional de Justiça, que reconhece os esforços dos órgãos do Judiciário para utilizar uma linguagem clara, direta e compreensível em seus atos, especialmente nas decisões judiciais. Essa conquista, que é fruto do empenho coletivo de todos que compõem o TRE Amapá, demonstra que estamos no caminho certo ao priorizarmos a comunicação inclusiva e transparente, uma premissa essencial para garantir que a justiça seja plenamente compreendida e acessível a todos os cidadãos e cidadãs. De um total de 750 iniciativas, apenas 48 órgãos do Judiciário receberão o selo, o que torna ainda mais significativo o reconhecimento ao nosso tribunal. Então, eu quero aproveitar neste momento para parabenizar todos os magistrados, servidores e colaboradores que têm trabalhado incansavelmente para promover esse padrão de excelência. E o selo de linguagem simples é um reflexo da nossa dedicação de uma justiça mais acessível, e tenho certeza de que continuaremos buscando formas de aprimorar nossa comunicação e nossos serviços em prol da sociedade amapaense. Então, eu espero que sigamos firmes nesse propósito, com a certeza de que a comunicação clara não é apenas uma ferramenta, mas um direito de todos que buscam a justiça. Muito obrigado aí a todos que contribuíram. Esse outro fato que é extremamente relevante, eu vou pedir aqui à doutora Paola uma desculpa, porque no dia do aniversário dela,
Eu sabia do aniversário, eu fui alertado pela secretária e acabou que nós não a cumprimentamos aqui publicamente, né? Mas agora, essa é a última sessão desse mandato da doutora Paola, e eu quero aqui registrar, na condição de presidente, o reconhecimento pelo trabalho profícuo que a doutora Paola prestou durante todo esse tempo. E eu quero, assim, desejar, eu sei que ela está concorrendo novamente, foi escolhida, inclusive, pela lista tríplice, pode ter certeza que não depende de nós, mas nós estaremos aqui torcendo para que o presidente da República possa nomeá-la, para que a senhora possa voltar mais vezes. Então, eu quero passar a palavra aos demais componentes. Juiz Carlos Storck. Imagem para o plenário. A doutora Paola, agradecendo em nome da cidadania amapaense por profícuo e brilhante trabalho desempenhado ao longo desse mandato, com muito esforço da parte dela, pessoal. Carlos Storck. Esperando uma difícil doença, é uma guerreira, ela já está em outra jornada, já foi escolhida hoje para concorrer ao cargo de vice-presidente da nossa OAB local. Sucesso nessa jornada, sucesso também na possibilidade da recondução e também pelo seu aniversário. Então, saúde e paz para ela e para os seus, seja companheiros de jornada, seja família, a qual tenho um imenso prazer de ser amigo do querido Paulo Santos. Então, nossos cumprimentos à doutora Paola, que retorne, se assim for a intenção do presidente, o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Sem comunicação ou proposição. No desembargador Carmo Antônio. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente. Foco na mesa da lateral direita. Fazer coro. Dito pelo eminente desembargador Carlos Storck. Parabenizar a doutora Paola pelo transcurso do seu aniversário. Desejar toda a felicidade do mundo. Saúde, paz e muita prosperidade. Em relação à última sessão, na mesa da lateral direita, na verdade, com a palavra juíza Samuel Gonçalves. Está aqui estejamos dizendo apenas um até logo, até breve, porque eu tenho certeza que a senhora será escolhida na lista tríplice e voltará a integrar por mais um biênio este tribunal. Tenho certeza que vai continuar prestando esse serviço tão relevante, tão técnico e tão salutar aqui para o nosso Tribunal Regional Eleitoral. Parabéns, doutora Paola. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, foco da mesa da lateral esquerda, com a palavra a juíza Tina Souza. Sentada ao meu lado. Já tivemos a oportunidade de cumprimentá-la no dia, 2 dias depois, eu acho, de seu aniversário, ou no dia seguinte. Ela fala, olhando em direção à juíza Paola Santos. Tinha saído, presidente, mas foi providenciado em nome do TRE, né, um lindo buquê de flores à doutora Paola. Foco nas juízas Paola Santos e na juíza que ainda Tina estavam Souza. Aqui no plenário. Então, a ela se dirigiram e entregaram, né? Então, com aquele perfume, né, das flores que Vossa Excelência sentiu naquele dia, que eu reitero no meu desejo de vida a Vossa Excelência, né, que Vossa Excelência desfrute de muitos anos de vida, sabendo que a doença que ainda enfrenta, que sabemos o tempo de manutenção, né, do tratamento é longo, não é assim que simplesmente se vence um câncer tão agressivo quanto Vossa Excelência vem enfrentando. De mais a mais, como integrante desta corte, desejo a Vossa Excelência o mais rápido retorno para estar ao nosso lado e continuar o julgamento quanto antes, desejando que Deus assim que é aquele que move o coração do rei, a juíza Paola Santos passa a mão sobre os olhos, mover o coração do presidente da República e então o seu nome seja acolhido para
ser reconduzida como juiz eleitoral, sabedor de que a sociedade amapaense lhe tem em grande conta, em alta conta, pelos serviços prestados, e pessoalmente sendo realmente alguém que enfrenta, que tem condições de estar num tribunal como este, que nós sabemos não é fácil, não sabemos o quanto é difícil integrarmos o Tribunal Regional Eleitoral, principalmente aqueles que acumulam, e ainda mais Vossa Excelência, que é advogada, e em todas as frentes que tem e proposto, né, como o mestrado, como agora, como o desembargador Torque bem lembrou, né, a concorrência como vice-presidente a seccional da Ordem. Desejo todo o sucesso do mundo, Excelência, e queira Deus que esteja eu ainda aqui para desfrutar do retorno de Vossa Excelência a essa corte. Tem comunicações ou outras proposições, Excelência? Presidente. Foco no desembargador Juiz Carlos Antônio. Carlos Fernando. Bom. Foco na mesa da lateral direita, com a palavra o juiz Carlos Fernandes. Na bela homenagem que foi preparada pela secretaria para a doutora Paola, eu estava no momento e tive o prazer e a satisfação, a honra de entregar o buquê a ela. Então, a minha homenagem, a minha palavra pelo aniversário foi dita naquele momento. Mas reitero, e quanto à sua passagem por aqui, pelo breve contato que nós tivemos, eu, na qualidade de substituto, apenas de passagem aqui breve, posso apenas confirmar tudo aquilo que foi dito pelos pares. Uma pessoa muito agradável, simpática, de boa convivência, demonstra segurança, conhecimento jurídico na sua atuação. Então, desse modo, eu deixo aqui meu desejo, os meus votos de sucesso para a senhora, tanto na vida profissional. Tela dupla esquerda, foco na juíza Paola Santos, direita, foco na mesa da lateral direita, com a palavra o juiz Carlos Fernandes. Possível retomar o exercício aqui no TRE. Eu tenho, senhor presidente, também uma proposição. Eu recebi agora há pouco antes de iniciar Tela única, foco na mesa ainda, na mesa lateral direita, com a palavra o juiz Carlos Fernandes. No inquérito, no IPL, está sobre em que eu estou relatando, né, dei uma decisão afastando o prefeito de Oiapoque. Uma das medidas foi essa. Então, ingressou agora há pouco um agravo regimental, trazendo várias questões bastante complexas. E eu não me senti em condições de colocá-lo em mesa agora. Então, nesse caso, eu estou propondo aqui a realização de uma sessão extraordinária para que nós possamos apreciar esse agravo. Foco no desembargador Carmo Antônio. Bem, hoje nós estaremos em plantão no dia 6, no domingo. Podemos, como nós estamos em plantão, nós tiramos um tempo, pode ser isso? Por mim não tem problema. Eu acredito que talvez a pretensão do candidato fosse... Foco na mesa da lateral direita, com a palavra juiz Carlos Fernandes. Analisado o pedido dele antes da eleição. Agora, eu recebi... A decisão não é monocrática? Vossa Excelência já deu a decisão monocrática? Nem isso eu posso fazer, eu tenho que examinar o recurso. Eu não tive tempo ainda, porque foi pouco antes de eu vir para a sessão. Bem, quando Vossa Excelência, então, conseguir, porque não adianta a gente marcar e Vossa Excelência depois não conseguir. Então, é melhor, quando tiver, e a gente vê a possibilidade de marcar. Mas, domingo, já estamos aqui reunidos a partir das 8 horas da manhã. Bom, então, eu coloco no domingo, em mesa. Foco no desembargador Carmo Antônio.
Tá? Eu não tenho certeza se neste agravo já foi aberta vistas para o Ministério Público. Já foi aberta vista ao MP? Não, ainda não. Então, é que eu estou seguindo o regimento interno, que diz que deve ser posto em mesa na primeira sessão após a interposição. E quando foi a interposição? Foco no desembargador, perdão, no juiz Carlos Fernandes. Né? Ok. Então, Excelência, como Vossa Excelência não tem como apreciar, nós apreciaremos na primeira oportunidade. Quando Vossa Excelência estiver com tudo ok, nos avise e nós veremos qual é a melhor solução. Okay. Algum colega tem uma sugestão melhor? Eu imagem ampla do plenário. Acho que o melhor caminho já abrir vista ao MP e aí apreciar às 8 do domingo. Correto. A minha sugestão. Depois eu tenho uma proposição, senhor presidente, que ponderei e acho melhor apresentá-la hoje. Ok. Então... Podemos, então, abrir para o Ministério Público e no domingo apreciamos. Sim. Ok. Aí será, assim, a primeira oportunidade. Juiz... eu vou deixar a juíza Paula Santos para o final. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente... Foco na mesa da lateral direita, hoje, com a palavra o juiz Rivaldo Valente. Assim, como membros da Corte que exercemos um mandato transitório de uma função pública tão relevante como a de um juiz membro de uma Corte Eleitoral, e passamos por esta situação da transição do mandato. E eu, particularmente, já participei de duas despedidas nesta corte, né? Não é fácil. A gente conhece os magistrados que compõem esta corte e percebe a sua atuação e muitas das vezes acaba dupla esquerda, foco na juíza Paula Santos à direita, foco na mesa da lateral direita, com a palavra o juiz Rivaldo Valente. E a doutora Paola, que hoje se despede, eu não gosto de despedida, acho que é uma despedida bem prévia, com muitos que falaram antes de mim já, e nós sabemos a integração da doutora Paola na lista tríplice, que vai ser submetida ao presidente da República para análise, e vamos torcer pela sua recondução, doutora Paola, porque a sua competência permanece tela dupla esquerda, foco na juíza Paola Santos, direita, foco no juiz Rivaldo Valente. Me trouxe uma inspiração também, contribuiu muito com seus votos, meu posicionamento, a sua determinação e a sua paixão pelo que faz, certamente irão lhe acompanhar onde quer que você vá, doutora Paola. E nós, juristas aqui como eu e Vossa Excelência, integramos esta corte de forma transitória, mas sempre almejamos um retorno e contribuir com o nosso trabalho para a distribuição da justiça como os demais membros desta corte. Então, fica aqui este registro, doutora Paola, foi uma honra dividir esta tribuna com Vossa Excelência nesse período. E desejo todas as bênçãos de Deus, do grande arquiteto deste universo e criador de todas as coisas. Desejo muita sorte e certamente lhe acompanharão ao longo de sua carreira jurídica, que está registrada nos assentos desta corte como um dos mais notáveis. Então, fica aqui este registro, doutora Paola, e muito obrigado. Tá? Foco na mesa da doutora Sara, representando o Ministério Público Eleitoral. Obrigada, senhor presidente. Excelência, primeiro gostaria de lhe parabenizar pelo seu aniversário. Não ignoro também que o término do seu mandato tenha sido decorrência de uma atuação do Ministério Público, então, como já tinha lhe antecipado... Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, presos para trás. Usa leve maquiagem, batom rosa mate e traz toga preta. Institucionais de entender que o meu papel aqui é fazer o cumprimento do regimento interno, da legislação. Então, lamento que esteja sendo uma despedida difícil para todo o colegiado e desejo muito sucesso
sincero sucesso mesmo nesses próximos meses, nesses próximos anos na sua vida. Eu agradeço muito toda a sua atuação aqui, que certamente contribuiu bastante para os entendimentos do plenário. Excelências, eu tenho uma proposição administrativa. Não? E até já peço vênias, em se tratando de uma proposição administrativa. É desconfortável, mas, mais uma vez, cabe ao Ministério Público levantar essas questões que se referem à observância da legislação eleitoral. E eu verifiquei na ata da sessão, acredito que do dia 6, eu não me recordo, que o retorno do doutor Lages seria na próxima segunda-feira. Entretanto, o artigo 14 do Código Eleitoral tem uma previsão expressa e muito clara, no sentido de que tem que se aguardar a diplomação dos eleitos. É inclusive nesse dispositivo que está fundado o afastamento do excelentíssimo doutor Lages. Então, com essas considerações, o Ministério Público entende que a par da discussão de se computa ou não, porque está muito claro na lei que há necessidade de quando houver o retorno do desembargador, ser foco na Procuradora Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, e no presidente TRE, desembargador Carmo Antônio. O retorno precisa ocorrer após a diplomação dos eleitos e não após o resultado das eleições. Então, são considerações que eu gostaria de colocar ao plenário para que isso pudesse ser decidido a tempo. Ok. Então, a questão está posta pelo Ministério Público Eleitoral. Na próxima sessão, eu proponho que a gente avalie como é que Vossa Excelência vai fazer isso oralmente ou vai... Excelência, como se trata de uma literalidade mesmo da lei, eu entendi que é uma proposição, porque inclusive foi a forma como foi informado o afastamento, foi por meio de uma proposição administrativa, eu entendo que a literalidade da lei é suficiente. Procuradora Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, e no presidente então, do nós TRE, podemos desembargador Carmo Antônio, agora fazer imagem isso ampla do plenário. sessão de domingo. Eu tenho dúvidas sobre essa sessão, se há limitação à apreciação de matéria. Eu preciso analisar com maior... Presidente, não há limitação. Então, nós podemos decidir tudo que estiver pendente, inclusive essa matéria que será oportuna. Pode ser? Então, eu gostaria que cada colega analisasse, que realmente consta no pedido de afastamento, que seja até, e eu vou levar também ao conhecimento do desembargador Lages, né, para que ele, né, tome conhecimento do que foi proposto, e que a gente possivelmente vai avaliar isso no domingo, inclusive se ele quiser estar presente para se defender, etc., para fazer a defesa, não é? Eu posso fazer só menção ao dispositivo, porque é o fundamento legal para que isso possa ser apreciado por Vossas Excelências? Mas pode sim, eu já li mais de uma vez, mas pode sim, por gentileza. Trata-se, obrigada, Excelência, trata-se do artigo 14 e que é lido foco em na Procuradora Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Possibilita o cômputo do tempo de afastamento e o parágrafo 3º que estabelece os marcos temporais necessários. Correto. Obrigada, Excelência. Sim. Imagem ampla do plenário. Então, dando foco no desembargador Carmo Antônio. Eu passo a palavra agora à juíza Paola Santos. Todos os membros já falaram, né? Eu passo a palavra à juíza Paola Santos para as suas considerações. Senhor presidente, eminentes pares, toda a Procuradora Regional, servidores e colaboradores dessa foco na juíza Paola Santos. Hoje encerro meu biênio como juíza membro dessa especializada. O exercício da judicatura, para mim, foi considerado desafiador e bastante difícil, sob diferentes aspectos. Mas esse é um texto de celebração e agradecimento. Então, eu focarei apenas no que aconteceu de melhor durante esse período. Então, que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus. Em qualquer circunstância da minha vida está presente, protegendo e me dando direção. A Ele, minha eterna gratidão.
Agradeço a todos que tive a oportunidade e privilégio de conhecer durante essa curta jornada. Acho que foram essenciais para a minha permanência aqui. Refiro-me com carinho especial aos ilustres colegas, Dr. Mário de Paula Franco Júnior, Dr. Matias Pires Neto, Dr. Gilberto Pinheiro, Dr. Paulo Madeira e Dr. João Lages. E, claro, a todos que atualmente compõem o pleno desse tribunal, sem exceção. Pude conhecer cada um aqui, não só com suas vestes talares, mas o ser humano que existe quando despidos dela. Durante toda a gestão, me empenhei em contribuir para o desenvolvimento do nosso tribunal, procurando vencer os desafios que me apresentaram com muita dedicação e sacrifício. Tornei-me cada vez mais motivada com o trabalho desenvolvido junto a todos no desiderato maior de servir à justiça, instrumento indispensável para a paz social que todos almejamos. E assim, apesar das dificuldades, procurei responder à altura nas expectativas e exigências do cargo e prossegui com muita determinação e altivez, sem medo de desagradar, e sim preocupada com a instituição, com o bem comum e com a sociedade. Mas nada seria possível sem o auxílio fiel e competente da minha equipe, tanto da Ouvidoria Geral desse TRE, que aqui deixo registrado meus agradecimentos ao servidor Cláudio Xavier, que me auxiliou nas tarefas administrativas com presteza, competência, dedicação e muito comprometimento com as atividades desenvolvidas junto à ouvidoria. Meu total respeito e admiração pelo profissional. E meus mais sinceros agradecimentos a Marina Maia, minha assessora, que me auxiliou nas vastas atividades judiciárias, aceitou o convite de me acompanhar e veio por fronte de batalha junto comigo. Sempre incansável e prestativa, nenhuma dúvida jurídica ficou sem uma resposta rápida, precisa e correta. Dedico a ela todo o empenho e reconhecimento pelas metas alcançadas pelo CNJ. O gabinete na qual eu integro ficou em 3º lugar em índice de atendimento por demanda. Graças ao apoio de toda a gestão, eu me senti muito acolhida e respeitada por todos aqui. Permanece o foco da juíza Paola Santos. Milene, Cleme, Alessandra, Lena, Elinete, Orlando, Everton, Cláudio André, Anderson, Henrique, Tuller, Denise, Paloma. Enfim, devo estar esquecendo de citar mais gente, peço perdão. É bom que para mim foi uma honra poder contribuir e fazer parte desta corte. Sinto muito orgulho em representar a OAB, instituição na qual pertenço, e atendi cada advogado com forte senso de responsabilidade e serviço à comunidade jurídica. É preciso, senhoras e senhores, nos mantermos íntegros, honestos e cultivarmos valores morais e éticos no exercício da nossa profissão, porque é através de nossas mãos que as leis são aplicadas e o direito e a justiça acontecem. Foi uma experiência rica, uma satisfação e uma grande honra ter participado de todas essas atividades nas 3 gestões, desembargador Gilberto, desembargador João Lages, desembargador Carmo Antônio. Deus me colocou aqui no momento certo, em que deveria estar, e na certeza de que Ele tem planos maiores e melhores, estou saindo no momento exato também. Meu muito obrigada. Imagem ampla do plenário. Desculpe ter me emocionado. Presidente, posso apresentar minha proposição? Ela não é urgente. Eu peço à presidência que faça, juntamente com a sua equipe, mas que faça o estudo e a apresentação a este plenário Foco no para a alteração do regimento Carlos interno Torque. no que concerne à suplência
na hipótese de vacância da presidência, como é o caso aqui nas hipóteses de licença médica e razão de impedimentos, etc., né? A maioria dos colegas não sabe, mas o desembargador o sabe, na verdade, sim, porque declarado aqui em plenário, Vossa Excelência está acumulando os cargos de presidente, corregedor e vice. Isso se mostra assoberbado de trabalho, e aí a prudência recomenda ao final, e a minha sugestão é ao final, até o final desse mandato, nesse caso aí até março, que se a vossa equipe, a presidência, apresente a este plenário a alteração de regimento interno para que, na medida que haja vacância de um cargo ou outro, o suplente, que naturalmente não serei eu, mas deve ser outro colega, o suplente possa naturalmente assumir a efetividade do cargo ou de presidente ou de corregedor. É a proposição que faço, não é urgente, mas me parece necessária. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou plenamente de acordo, e aqui ressalto que eu fui surpreendido, porque eu imaginei que a partir do momento em que eu assumisse a presidência, automaticamente o desembargador assumiria a corregedoria. Mas minha surpresa foi que o nosso regimento mesmo só prevê a hipótese de substituição em processos em casos especialíssimos. Mas já pedi o Seixas, que é o assessor da presidência, para fazer uma pesquisa. Eu só não gostaria de propor sem comunicar ao presidente. Então, já pedi o Seixas para fazer o levantamento e eu vou trazer essa matéria, mas antes eu quero levar o conhecimento para não parecer que durante a ausência do presidente efetivo, eu estou, mas eu me comprometo... do mandato, para que o próximo... Mas eu acho que já poderia... há uma proposta da doutora Sara. Se efetivamente ela vingar, eu gostaria que Vossa Excelência já me substituísse imediatamente. Não, mas tem que alterar o regimento interno. Então, nós proporemos, nós estamos aqui, nós somos um órgão colegiado. Eu estou de acordo plenamente, embora seja o presidente, eu sou mais beneficiado, ao invés do mais, eu sou mais beneficiado. Então é isso que eu quero dizer. Vamos aguardar a decisão de domingo melhor, né? Porque pode ser que domingo já... Não, eu não estou dizendo que nós vamos decidir hoje, eu estou dizendo que eu pedi um estudo para o Seixas, ele já está fazendo, eu vou falar de preferência hoje ou amanhã com o desembargador João Lages, se ele concordar, eu já vou trazer na primeira oportunidade, tá certo? Eu gostaria só que os colegas avaliassem, não é? E depois a gente se debruça mais sobre essa matéria. Mas eu acho que são duas funções, elas não são incompatíveis, mas elas são desumanas. Então, feitas essas considerações, eu posso declarar encerrado? Senhor presidente, eu queria fazer um pedido. Sim. Como Imagem foi do plenário. O julgamento do agravo, o relator, doutor Carlos, mencionou para o domingo, e eu tentei acessar aqui, eu não sei, não consegui também de segredo de justiça. Se ele estiver nessa mesma situação que ocorreu do habeas corpus, fosse disponibilizado o acesso, a gente poder dar uma analisada. Para vir não entendi, disponibilizar o que mesmo? O agravo está pautado para a gente julgar no domingo, no extraordinário. Que o Carlos, mas ele está em segredo? O excelentíssimo relator determinou o levantamento do segredo e ele já foi efetivado. Então, os atos estão públicos. Quando ele comentou aqui, eu tentei acessar o processo, não consegui. Está liberado, então. Tudo bem. Ok. Mas nós providenciaremos isso. Ok? Eu, nada mais havendo, então, declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos e todas. E já os convoco para a sessão, a sessão permanente, que vai ser das 8 horas, tem hora para começar e não tem para terminar no domingo. Vai ser um prazer recebê-los todos aqui. Senhor presidente? Sim. Uma questão aqui de ordem com relação a essa sessão. Imagem ampla do plenário. Nós não estabelecemos uma hora para o julgamento do agravo. Isso me parece que é necessário para que até o interessado, o recorrente, possa
quiser fazer sustentação Foco na oral, mesa da lateral acompanhar, direita, com a Não, palavra ele do será juiz Carlos intimado Fernandes. da Imagem ampla do plenário. audiência. E aí, eu não creio que a gente... Vamos pensar? Que hora? Não, porque 8, de repente, nós tenhamos... Vamos marcar 9? 9, assim, para a gente começar, para poder julgar. Não, coloca a partir das 8 horas, porque não pode marcar às 9 e começar às 8, mas pode marcar às 8 e, eventualmente. Vamos dizer que a sessão inicia às 8 horas. Ok? Exato. Então, está encerrada essa sessão. E esclarecendo que nós vamos ter café da manhã, então ninguém vai ter desculpa de chegar atrasado porque está tomando café da manhã. E também vai ter almoço, se possível vai ter um lanchinho da tarde, se possível vai ter um jantar. Eu só não garanto, porque eu não sei se a gente tem verba. Vai até que horas? 8 ou até o final da apuração? Tem que vir para julgar. Não tem problema. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados.